e Maria Emília Brederó de Santos, Presidente do Conselho Nacional de Educação. A moderação estará a cargo de Maria João Horta, Subdiretora-Geral da Educação, e de Sofia Ramalho, Vice-Presidente da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Eu regresso dentro de aproximadamente 40, 45 minutos. Obrigado e até já. Obrigada. Obrigada, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos, Sr. Secretário de Estado Adjunto da Educação, Sr. Presidente do Conselho Nacional da Educação. É um prazer estar aqui com a doutora Sofia Ramalho, que eu peço também para... Eu ainda não estou a ver a imagem dela. Não, peço desculpa, não estou a conseguir colocar a imagem, eu aguardo aqui um pouco, mas estou aqui. Muito boa tarde. Pronto, Já está a dar, já está a dar. Cumprimento também. Nós vamos fazer aqui um dueto de moderação. É um gosto estar também com toda esta assembleia de psicólogos, mas não só, diretores de escolas e de agrupamentos, professores, encarregados de educação, pais e também alunos. Sei que temos um grupo de alunos inscritos. Tem sido um seminário muito participado, começou de manhã cedo, com muitas sessões paralelas, muito interessantes. Eu consegui acompanhar várias delas e por isso é um gosto terminarmos este seminário com este painel que muito engrandece também o programa deste encontro. Doutora Sofia, nós não temos isto completamente combinado, a ordem das questões, mas se me permitir eu vou já lançar e vou já começar pela doutora Maria Emília, se me permite, pedir-lhe assim muito em aberto, pensando aqui neste seminário, que é um seminário que trata as questões do bem-estar e da aprendizagem. Se pensarmos nestes dias que vão correndo, do seu ponto de vista, enfim, naturalmente que conseguimos todos antecipar aquilo que é o papel dos psicólogos escolares, mas do seu ponto de vista, como é que vê o papel dos psicólogos escolares e as dinâmicas que eles, nesta altura, fará sentido criarem? Olá, muito boa tarde a todos. Boa tarde, Sr. Secretário de Estado, Professor João Costa. Um gosto de reencontrá-lo. A doutora Maria João Horta, obrigada, e a doutora Sofia Ramalho. Muito gosto em estar aqui convosco neste seminário de que eu pude assistir a algumas sessões e achei muito interessante e foram muito úteis. Eu tinha pensado falar um bocadinho, apesar de tudo, no enquadramento geral, se a doutora Maria João Horta achar que... Acho muito bem. Eu lancei esta pergunta muito em aberto, já para deixar à vontade para uma primeira intervenção. Era só recordar que acho que se pode sintetizar em 3 linhas, ou em 3 linhas de orientação, com uma certa continuidade e um certo consenso, a evolução do sistema educativo em Portugal nos últimos anos, não é? Que seria uma educação para todos, de qualidade e ao longo de toda a vida, e que estas 3 dimensões têm que estar presentes, articuladas umas com as outras, não é? Recordar ainda que os indicadores sobretudo da primeira dimensão da educação para todos, têm sido muito positivos, e isso é um grande avanço, porque ainda hoje creio que era o professor Rui Trindade que recordava que a escola não foi criada para todos, não é? E, portanto, por muito que já tenha sido decidido que era para todos há uns tempos, a verdade é que restam resquícios de organização e questões administrativas e que muitas vezes dificultam, e toda uma cultura de escola, não é? Aquela cultura da retenção e assim, que muitas vezes dificultam que a escola possa ser realmente para todos. E, portanto, acho um grande avanço e felicito muito o Secretário de Estado por isso, o facto de, em 2019, que foi os últimos resultados que tivemos, e 2018 também, se verificarem avanços tão grandes em certas metas que tinham sido estabelecidas com a União Europeia, não é? A taxa de retenção foi a mais baixa de sempre, a taxa de abandono precoce também, a taxa de conclusão do básico e de conclusão do secundário, tudo isso revelaram grandes avanços
que não podem ser atribuídos ao abaixamento de qualidade, como às vezes se tenta dizer, que isso é porque é facilitismo e falta de exigência, não sei o quê, não é verdade, pelo menos naquilo em que temos dados quantitativos, sabemos que com pequenos avanços e recuos, a verdade é que também temos vindo sempre a melhorar os resultados nos testes internacionais. Agora, isso não quer dizer que esteja tudo bem, não é? E que possamos descansar. Eu costumo dizer que a educação é muito complicado mudar qualquer coisa, porque tem que se mudar, é como um comboio que se tem que estar a mudar as rodas sem o poder parar, tem que estar sempre em movimento. E, portanto, é complicado e é difícil. E o que eu recordaria é que na questão da qualidade, apesar de todos os dados que temos são relativos a áreas muito específicas, à aprendizagem da língua materna, à matemática, às ciências e pouco mais do que isso. E por outro lado temos alguns dados que nos vêm por outras origens, por exemplo da saúde, e que nos dizem que, pois, os alunos portugueses têm pouca atividade física, por exemplo, não é? Sobretudo as raparigas. O gosto, e é aquele trabalho da Organização Mundial de Saúde, que foi coordenado em Portugal pela Margarida Gaspar de Matos, o gosto pela escola tem vindo a diminuir nos últimos 20 anos, à medida que os alunos que crescem, o gosto parece que se vai reduzindo, sobretudo também nas raparigas, que eram as mais entusiastas, não é? E, portanto, há assim alguns indícios que são preocupantes e que não nos deixam repousar muito, não é? E depois, ainda por cima, veio a pandemia e ainda não sabemos, de facto, qual foi o impacto, mas temos receio que haja impactos bastante negativos, relativos, por exemplo, ao agravamento das desigualdades, certamente, relativos ao risco do aumento de abandono. Tivemos os dados de 2020 que são ótimos, baixou para 8%, mas se calhar os efeitos serão um bocadinho mais a longo prazo. Há o risco de que se fala muito da perda das aprendizagens. Eu acho que isso é assim, um tema que eu gostaria muito de ver discutido, mas fala-se muito nisso, e há um risco que, sobretudo, os psicólogos e os psiquiatras têm apontado muito de efeitos negativos sobre a saúde mental, não é? Sobre as relações emocionais, sobre o controle das emoções e assim. Por outro lado, também temos alguns contributos interessantes da pandemia, a aceleração da digitalização, com todas as moderações que se tem que fazer aí e orientações, mas, por exemplo, a valorização da educação, eu acho que nunca se deu tanta importância à educação como agora, não é? Quando ela se tornou mais difícil, a tomada de consciência dos diferentes papéis que a escola desempenha na sociedade, e que não são só o da aprendizagem, que são uma série de outros, sendo o que parece mais valorizado, porque é também o mais difícil, o da socialização, não é? E da aprendizagem do desenvolvimento das competências sociais, mas também outras, a função de âncora social, a função de custódia, será uma série de outras funções que, ao fim e ao cabo, tornam muito importante para a sociedade, para o funcionamento da sociedade. Depois, esta questão da valorização da socialização e do bem-estar emocional também me parece que é qualquer coisa que surgiu muito, claro que não nasceu com a pandemia, mas foi muito reforçado pela pandemia e que, com consequências sobre os psicólogos nas escolas, penso eu, porque também foi com certeza um caminho para chegar a uma valorização do psicólogo na escola e do seu papel, também muito diversificado, para além do seu papel na inclusão, nas equipas de apoio à inclusão, também e do seu papel já tradicional e que desejaríamos ver reforçado na informação e na orientação escolar, vocacional e profissional dos jovens. Fizemos há pouco uma recomendação, aliás, em que foi relator o Sr. Bastonário Francisco Miranda Rodrigues, que também é conselheiro,
e com os 2 diretores, e, portanto, para além destas 2 funções que são clássicas e que deverão ser reforçadas, temos também uma grande valorização do seu papel na criação de condições de bem-estar emocional, no desenvolvimento das competências emocionais e sociais dos jovens, que lhes permitam lidar com esta situação de ansiedade, de incerteza permanentes e também como que criar competências que serão também úteis no futuro, mesmo quando tivermos ultrapassado esta fase da pandemia, visto que sabemos que vivemos os tais tempos líquidos de que falava o Zygmunt Bauman e que são muito ligados à aceleração da digitalização e da revolução tecnológica, ligada à questão do trabalho e das atividades profissionais que vão mudar muito e que não se podem prever. E, portanto, o psicólogo pode trazer instrumentos para lidar com isto de uma maneira preventiva e de uma maneira remediativa e traz também um olhar informado de fora, não é? De fora da aula, que pode ajudar muito, penso eu, os professores, os pais e os jovens a lidarem com a frustração e a incerteza. Finalmente, regressando àquela questão que eu dizia que gostava muito de ver discutida, da perda das aprendizagens, não é? Eu creio que o psicólogo também aí pode ter um papel muito importante de diagnosticar quais são de facto as dificuldades que podem surgir e que sejam passíveis de intervenção e de que tipo de intervenção, para se poder intervir, como dizia, como recomendava a OCDE, que recomendava que em vez de se fazer a retenção, que vem tarde e a más horas, que se devia intervir ao primeiro sinal de dificuldade para ajudar todos os alunos a superarem as suas dificuldades. E eu penso que aqui também o facto de os psicólogos terem determinados, sobretudo os psicólogos mais cognitivos, podem ter um papel muito importante para ajudar os professores e os alunos a fazerem isso. Há também uma outra área mais específica onde eu penso que podem ter um papel interessante, que é naquelas recomendações do Ministério para a utilização de tutorias e mentorias, sobretudo as mentorias entre alunos de níveis de desenvolvimento um bocadinho diferentes, parecem muito, muito interessantes. Por um lado, do ponto de vista da aprendizagem, porque são úteis para os 2 lados, não é? Todos sabemos que os mais pequenos podem aprender, mais pequenos, enfim, os menos avançados podem aprender com os mais avançados, porque também estão mais próximos e percebem-se melhor. Os mais avançados, todos sabemos que quando se ensina é a melhor maneira de aprender, não é? Mas para além disso é também uma outra mentalidade que se cria, uma mentalidade colaborativa e portanto, que me parece que era muito importante essa cultura de colaboração que venha a desenvolver-se na escola e a substituir a cultura da retenção e a criar uma mentalidade de interajuda e de auto- e heterorregulação das aprendizagens. Não sei se respondi à sua pergunta, mas abriu imensas possibilidades e eu acho que vamos ficar aqui um bocadinho mais tempo do que aquele que estava previsto. Eu agora não resisto, antes de devolver à doutora Sofia Ramalho, mas eu vou já, permitam ao Sr. Secretário de Estado, professor João Costa, de todas estas temáticas que a doutora Maria Emília traz para cima da mesa, o Ministério da Educação e particularmente a Secretaria de Estado, que o professor João Costa, enfim, lidera já há uma série de anos, tem tido um especial cuidado em medidas, muitas delas que têm muito saber naquilo que é o trabalho dos psicólogos, ainda que naturalmente depois tenham que ser vistas na escola, nestas equipas colaborativas, como dizia a doutora Maria Emília, ou seja, não é o psicólogo por si a fazer tudo isto, mas é ele muitas vezes a liderar alguns destes processos, naturalmente de forma articulada, com diretores de turma, com professores, etc. E eu estou a pensar particularmente no apoio tutorial específico e agora mais recentemente nas mentorias entre pares. Quero dizer-nos
porquê estas duas medidas e trazer aqui um bocadinho aquilo que nós costumamos dizer aqui internamente, o espírito legislador, e de que maneira é que este trabalho poderá, do seu ponto de vista ou não, ser assumido nas escolas pelos psicólogos escolares, ou os psicólogos escolares devem integrar as equipas e criar dinâmicas dentro dessas mesmas equipas, podendo a liderança das mesmas ficar, por exemplo, para a coordenação dos diretores de turma ou até para o próprio Conselho Pedagógico, por exemplo. Muito bem, muito boa tarde a todos. É um gosto de estar aqui a partilhar este painel moderado pela doutora Maria João Horta, que saúde, e pela doutora Sofia Ramalho, e nela toda a ordem dos psicólogos portugueses e todos os psicólogos que aqui estão a acompanhar, e também dizer que é sempre um gosto reencontrar, ainda que assim à distância, a senhora Presidente do Conselho Nacional de Educação, minha querida amiga Maria Emília Berderó dos Santos. Eu saúdo também os que aqui estão presentes. Eu só vejo ali 600 participantes, 590 e tal, portanto é sinal que estamos vivos e bem, e entre eles, obviamente que hoje é um dia da psicologia, é um dia dos psicólogos. Começava por saudar todos os psicólogos que estão a participar neste seminário, todos os professores, diretores e não diretores que também aqui acompanham, as famílias, de uma forma muito especial os alunos. Permitam-me agora que eu, nos alunos, saúde todos os que não saudei, porque se não houvesse alunos não estávamos aqui a discutir, nem precisávamos de psicólogos, nem de professores, nem de secretários de Estado, nem de nada. E por isso esse é que é o centro aqui da nossa existência. Tudo aquilo que foi dito, e reagindo aqui à questão que a Maria João levantou, tem tudo a ver com duas áreas que felizmente cada vez mais, de facto, nós temos estado a pôr alguma política em pé nos últimos anos sobre isto. Tem a ver com duas áreas fundamentais. O papel da saúde emocional e mental em contexto escolar e, obviamente, como consequência disto, a importância do bem-estar na escola como não apenas pré-requisito para aprender, mas como também objetivo daquilo que é a escola. Se dizemos que a escola prepara para uma cidadania ativa e informada e esclarecida, obviamente eu não vou ter uma cidadania ativa num ambiente do qual eu acho que não faço parte. E por isso, quando falamos de bem-estar como objetivo, estamos a falar também do se sentir pertença de uma comunidade para conseguir lá dentro desenvolver-se, participar, mudar o que acha que deve mudar, mas sobretudo não ficar de fora. Hoje é um dia especial porque pelo menos os mais pequeninos voltam à escola e foi muito interessante. Eu tive a acompanhar de manhã algumas das reportagens, notícias que foram saindo, e a palavra mais frequente era a palavra alegria, a alegria que eles manifestam, e também as suas educadoras e professores, todos, a alegria do reencontro, a alegria de voltar ao espaço físico. E eu acho que isso justifica bem este testemunho de alegria na retoma das atividades presenciais, justifica bem todas estas ações de política educativa que temos vindo a desenvolver, muito apoiados pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, devo dizer, têm sido incansáveis e inesgotáveis, já antes da pandemia, mas agora então eu acho que há ali uma grande parte que vive para o Ministério da Educação, e eu só tenho a agradecer, porque ainda por cima é tudo trabalho voluntário e generoso. Mas aquilo que esta alegria nos diz é que este trabalho que temos vindo a desenvolver é um trabalho em que vale a pena pensar muito, ou seja, nestes momentos em que nós estivemos fechados em casa, valorizaram-se dimensões da escola que para alguns
não eram tão evidentes. Não falo de quem está dentro das escolas, falo sim de quem às vezes não sabe muito bem o que é uma escola, mas valorizou-se muito a dimensão relacional do ato educativo, ou seja, algo que já tínhamos começado de facto a desenvolver com o apoio tutorial específico, ou seja, esta dedicação de professores a grupos de alunos em que se identificam barreiras no acesso à aprendizagem que são fundamentais, e muitas vezes o abandono, o insucesso a que a doutora Maria Emília se referia, não tem tanto a ver com dificuldades de aprendizagem, com seja o que for que esteja num processo qualquer cognitivo, de algum tipo de perturbação, de dificuldade específica na linguagem, na matemática, seja o que for, mas quando damos voz a estes alunos, vemos que o que temos sobretudo são barreiras emocionais, barreiras sociais, ou seja, uma má relação com a escola, uma má relação por vezes consigo próprios e sobretudo ver como vestem desde muito cedo a camisola do insucesso, ou seja, ouvem tantas vezes dizer aquilo que não são capazes, que não acreditam que eles próprios possam ser capazes de alguma coisa. Isto começa muito cedo, começa às vezes logo no primeiro ciclo, e eles à medida que vão crescendo vão se tornando especialistas naquilo em que são bons, que é em ser maus. E então vestem esta camisola com grande sucesso porque simplesmente desacreditaram de si próprios. E portanto também quando falamos destas dimensões, muitas vezes falamos dos que ficaram de fora, mas não nos lembramos do papel que os outros que ficaram dentro têm. Por isso temos desenvolvido este ano as mentorias, a par dos planos de desenvolvimento pessoal, social e comunitário, a que me referirei se for oportuno mais à frente, mas as mentorias como uma corresponsabilização. Ou seja, nós muitas vezes dizemos que não temos recursos suficientes e nestas áreas faltam-nos sempre recursos, não é? É inevitável, mas às vezes desprezamos alguns recursos que estão ali mesmo à mão de semear. E o que nós quisemos fazer com esta medida foi dizer a inclusão, o bem-estar, o derrubar destas competências sociais e emocionais não é apenas responsabilidade do psicólogo ou do professor de apoio e do próprio excluído. Temos de envolver os outros, seus pares, que às vezes ainda por cima têm muito mais eficácia do que qualquer adulto que apareça no percurso do aluno, porque estão entre iguais e conseguem apoiar-se. Portanto, é um bocadinho este o espírito da coisa, como a Maria João estava a dizer. Muito bem, Sra. Secretária de Estado, muito obrigada. Eu agora passo à doutora Sofia Ramalho, para ela fazer agora, também lançar aqui algumas questões. No entanto, fiquei aqui com algumas notas sobre algumas também das ideias da doutora Maria Emília, que gostaria de voltar logo a seguir, mas agora passo a palavra à Sofia. Sofia. Então, antes de mais, muito boa tarde. Agradeço a generosidade para estarem aqui presentes e agradeço aqui à doutora Maria João Horta por esta possibilidade de nos articularmos com tão ilustres personagens neste debate. E eu gostava de, enfim, foi já falado aqui, que a crise pandémica tem sido para todos, não é? Uma ameaça para a saúde física e para a saúde psicológica, para a saúde mental, agravada também em múltiplas consequências a nível económico, social, afetivo, académico. E nós sabemos que muitas famílias, alunos, professores e não docentes têm enfrentado muitas mudanças significativas, não só nas suas rotinas, mas na sua vida em geral, e com uma perspectiva de futuro também ainda muito incerto. Temos uma afetação aqui ao nível dos vários grupos sociais, profissionais e etários dentro da própria escola, em especial dos grupos mais vulneráveis. E sabemos que estas mudanças têm trazido menor bem-estar efetivo ou até uma percepção de menor bem-estar e mais vulnerabilidades psicológicas e sociais e daí mais problemas de saúde psicológica. Então, a minha questão será é dirigida a ambos
e tem a ver com pretender que pudessem explorar um pouco qual é que tem sido o papel das psicólogas e dos psicólogos no âmbito das políticas públicas relativas à educação e como é que podem as estruturas governativas e consultivas promover mais a presença das psicólogas e dos psicólogos no desenho, na implementação e avaliação dessas políticas públicas. Obrigada. Muito bem, Maria Emília, a palavra é sua. Já lhe passo. Eu só posso dizer que no Conselho Nacional de Educação está representado, como já falei há bocado, não é? A Ordem dos Psicólogos e que o Sr. Bastonário, a Sra. da Rodrigues, coordenou uma equipa que preparou uma recomendação sobre, em geral, o pessoal não docente, que é assim uma figura que se caracteriza pela negativa, o que é horrível, mas enfim, dentro estavam os psicólogos e portanto houve uma atenção muito grande ao papel dos psicólogos, este papel muito diversificado dos psicólogos, não é? Isto é o que eu posso dizer em relação ao Conselho Nacional de Educação. Portanto, espero que os psicólogos estão bem representados e, portanto, possam ter um papel ativo nas recomendações, que é o que nós fazemos, não é? Nós somos um órgão consultivo. Eu diria o seguinte, eu diria que a forma de os psicólogos, em particular, estarem presentes, seja na decisão, seja na execução, seja na avaliação das políticas públicas, tem um caminho já aberto, não é? Tem um caminho aberto, eu quase diria, quando ouvi a pergunta, pensei em responder assim, continuarmos a fazer o que temos feito e não deixar de fazer. Ou seja, tem um caminho aberto, porquê? Porque nós temos podido contar com, para além da ordem, como já referi, com, a nível macro e a nível da definição de políticas e de medidas de política educativa, ora com o olhar atento, ora com a intervenção direta de psicólogos, que nos ajudam. Vou só dar o exemplo, nestes tempos esquisitos que vivemos, a quantidade de recursos, não só para os alunos, mas para os próprios professores, de autocuidado, etc., que foram produzidos pela Ordem dos Psicólogos e também, muitas vezes, em parcerias com a Direção-Geral de Educação. A participação no próprio desenvolvimento de instrumentos curriculares, como algumas das áreas da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, em alguns dos temas que são hoje considerados obrigatórios no currículo. E depois nestas medidas a que eu já me referi, não só nas tutorias, a formação de tutores em primeira instância foi feita sempre por pessoas ligadas à área das competências sociais e emocionais vindas da área da psicologia, mas depois no terreno também. Isto é muito importante. Não é por acaso que nós quisemos que os psicólogos fizessem parte do corpo não facultativo das equipas multidisciplinares de apoio à educação inclusiva. Uhum. E foi exatamente no descentrar a exclusão apenas da deficiência física e cognitiva, mas sim num olhar muito abrangente sobre os fatores de exclusão. Também agora nesta abertura destes planos de desenvolvimento pessoal, social e comunitário, agora neste ano letivo, foi interessante ver o modelo do programa, do plano é simples. A escola identifica aquilo que são as suas necessidades maiores de atuação e falo depois solicitando a contratação de técnicos. E é muito interessante ver que cerca de 35% dos técnicos que as escolas solicitaram foram psicólogos. A par, também é interessante ver quais são as duas outras categorias mais presentes. São também técnicos especializados na área da mediação ou da intervenção social e artistas também. Eu depois voltarei a esta importância das artes
neste plano todo que temos vindo a desenvolver de uma forma integrada. Depois há outra dimensão que eu acho que é fundamental, que tem sido um papel muito importante dos psicólogos em contexto escolar, que é os próprios, e em conjunto com o resto da escola, e agora muito presente na EMAI, na relação com os professores, etc., mostrarem à comunidade educativa toda, até ao Ministério da Educação, desde o professor e o funcionário da escola, os outros técnicos, até nós, que estamos aqui na decisão de várias medidas, que, como eu disse ao anterior bastonário da Ordem dos Psicólogos, a primeira vez que o recebi, quando ainda morávamos no 5 de outubro, ele entrou e eu disse, olha, esperava vê-lo vestido de mago. Porquê? Porque parece que o psicólogo também é o mágico que vai resolver todos os problemas. Não. E isso é um trabalho que tem sido muito importante da parte dos psicólogos, porque nós já não estamos, maioritariamente, diria eu, embora não esteja a dizer isto de uma forma impressionista, mas já não estamos naquele tempo em que se dizia, bem, não estás aqui bem, não estás bem na aula, vai lá para o psicólogo um bocadinho, que o psicólogo é tipo oficina, tem umas aparafusadelas no parafuso que caiu e os problemas estão todos resolvidos. Não, há aqui um papel que tem sido muito importante de percebermos todos que a quem compete este desenvolvimento dos vários tipos de competências do bem-estar em contexto escolar, tudo isto é competência de todos, e todos significa toda a comunidade, e uma competência que tem de ser não só partilhada, mas às vezes metendo a foice em seara alheia, porque o bem-estar é um bem-estar de equilíbrios, e nós às vezes sabemos que o amparo familiar falta, outras vezes sabemos que há coisas na escola que não estão bem, e portanto o que é fundamental é esta dimensão comunitária, seja escolar, seja extraescolar, para conseguirmos ir mais longe. Então, como prometido, vou voltar à doutora Maria Emília, porque ela abriu aqui imensas pistas de discussão e que eu gostaria imenso de poder aprofundar, mas que não vamos ter tempo, porque o tempo voa e já estamos a caminho do final. Mas eu tenho que voltar à questão da recuperação das aprendizagens, porque a doutora Maria Emília falou disso e sublinhou a questão. Nós estamos a regressar à escola, o Sr. Secretário de Estado, aliás, referiu ao dia especial que estamos a viver hoje, com o regresso das creches, do pré-escolar e do primeiro ciclo à escola. Do seu ponto de vista, e também pensando um bocadinho naquilo que tem sido o trabalho do Conselho Nacional de Educação, este trabalho brilhante que é o do Estado da Educação, que é produzido todos os anos e que vai mostrando também a evolução do nosso sistema educativo. Eu imagino a preocupação com que estão neste momento para fazerem este levantamento de informação e, enfim, alguns tropeções em alguns números. Do seu ponto de vista, nesta perspectiva mais sistémica, mais holística que o Conselho acaba por ter, quando fala em recuperação de aprendizagens, tem alguma coisa, agora não estou vestido de maga nem a pôr numa varinha mágica, mas como é que na sua cabeça vê este regresso à escola e aliás, permita-me até fazer a pergunta desta maneira: a importância de recuperar o perdido ou o avançar na expectativa que podemos avançar recuperando à medida que vamos avançando? Porque a mim faz-me sempre um bocadinho de confusão, porque parece que agora para tudo e vamos só olhar para trás e pouco se perdeu. E portanto gostava de ouvir um bocadinho sobre isso e depois também o Sr. Secretário de Estado, naturalmente. E tenho ainda um outro tema que gostava de introduzir, mas vamos ver se temos tempo para ele, mas não resisto a introduzir este. Obrigada, doutora Maria João. Mas para mim é uma verdadeira pergunta. Não sou eu que ponho essa, quer dizer, o que eu sinto é que há da parte da opinião pública uma grande ansiedade no sentido o que se está a perder de aprendizagens e tal. E eu até organizámos um seminário no CNE que era, quando se falava em recuperar, mas é recuperar o quê ou é recuperar quem? Porque eu tenho a sensação que as aprendizagens
claro que há certas coisas que é mesmo importante fazer presencialmente e de uma maneira mais sistemática, uma aprendizagem da leitura, não é? Eu aí não tenho dúvidas. Mas o resto parece-me que são coisas que podem ser, como dizia, vão sendo recuperadas à medida que se avança, não é? E, portanto, para mim o mais importante é recuperar aqueles que ficaram de fora, quer dizer, e que alguns que se perdeu o contacto, que não sei se agora regressam, se não é? Portanto, a maior ênfase que eu poria seria nisso, como recuperar os que se desligaram da escola e que já estavam se calhar um bocado desligados, mas pronto, isto foi uma ocasião de se desligarem mais. E aí vou um bocadinho de encontro ao que dizia o professor João Costa, o facto de as escolas poderem ser um lugar de bem-estar e de boas relações positivas, é certamente uma maneira de recuperar esses que se perderam, entre aspas, que não se perderam. Claro. Quanto à recuperação das aprendizagens, era uma verdadeira pergunta que eu punha, quer dizer, o que eu me interrogo é se apesar de tudo faz sentido que haja uma fase inicial em que se faça algum diagnóstico do que é que terá ficado mais para trás, que seja necessário fazer uma atenção mais especial, o trabalho também, por exemplo, dos psicólogos, não diretamente com os meninos também, mas quer dizer, no caso das tutorias e das mentorias, não ser propriamente um trabalho direto com os miúdos, porque isso desvirtuaria o que se pretende, mas haver um certo trabalho de retaguarda com a organização da intervenção, é esse tipo de recuperação que eu pensava. Confesso que me faz um bocadinho, tenho um certo receio da pressão que há para aumentar o número de horas, para não terem férias, para criar mais um ano, já ouvi falar nisso, fazer mais um ano para o primeiro ciclo. Acho que é uma sobrecarga, embora eu também reconheça que, obviamente, que nesta situação em que estamos, de tantas desigualdades e com o agravamento das desigualdades, claro que há meninos, sobretudo os que já eram mais desiguais, que possam vir a sofrer mais da não recuperação. Mas não sei se uma sobrecarga de trabalho vai fazê-los regressar à escola e regressá-los à aprendizagem. Confesso que tenho algum receio e que preferia ir fazendo como sugeria, ir recuperando à medida que se vai adaptando e normalizando. E deixar espaço, imenso espaço e tempo para os ouvir, não é? Porque e aí o psicólogo na escola também é muito importante, não é? De fazer... ajudar a preparar essa situação e reforçar a importância de ouvir os miúdos e de os escutar e de lhes dar espaço para falarem. Muito bem. Obrigada. Sr. Secretário de Estado, sobre este assunto, deixava-lhe também a possibilidade de nos dizer o que pensa. Eu gosto sempre de começar por alguns dados e pelas ciências que há e as que não há. E neste momento, a nível global, eu tenho procurado ler e manter-me atualizado com todos não é com os artigos de jornal, é com todos os estudos mais científicos e sujeitos à arbitragem científica que têm aparecido, e o que temos de mais sólido não é já uma avaliação das aprendizagens perdidas, são projeções que geralmente são feitas do seguinte modo: nós já sabemos que durante o verão, durante o período de maior pausa, há sempre alguma regressão nas aprendizagens, e que essa tende a ser maior, mas bastante maior, às vezes chega ao dobro, com os alunos de nível socioeconómico mais baixo. Portanto, projetando isso para os tempos de confinamento, que não são inteiramente comparáveis, na medida em que houve atividade letiva, eu penso, e neste momento, reparem, o que nós estamos a falar agora não é para o imediato, é para um pensamento sobre os próximos anos letivos, que temos de começar a fazer já,
eu já tenho várias pessoas envolvidas a pensar nisto em conjunto, e que é sempre difícil, como dizia, a pergunta é mesmo uma pergunta ainda neste momento para todos, é sempre difícil fazer isto sem ter evidências ainda mais concretas. Vamos ter dados brevemente do estudo amostral que foi feito, também se aprovou a semana passada usar amostralmente também os instrumentos da aferição que já tínhamos programados, porque senão nós não passamos de algum impressionismo. Também vou querer saber das próprias escolas, obter dados das próprias escolas para ter a percepção dos professores sobre esta matéria e, obviamente, incluir também nessa auscultação, auscultar também os psicólogos e outros que estão em contexto escolar. Aquilo que é evidente, apesar de não termos dados, é que há soluções que parecem ser fáceis e, por exemplo, o Reino Unido está a adotar algumas delas, mas sobre as quais, e tenho que dizer, isto é também impressionista, quero ver mais ainda, e estamos nessa fase e quero ler mais, mas isto que a doutora Maria Emília dizia parece-me absolutamente contraproducente, que é despejar mais e mais horas de aulas em cima dos alunos. Nós este ano estendemos Dizia que não. Sim, que não é contraproducente. Nós alargámos o calendário escolar apenas na compensação da alteração que foi feita às férias, e não para dizer agora vamos ter mais e mais do mesmo. Não obstante, temos de perceber que onde há uma aceleração, não é tanto nesta perda, que nós ainda não entendemos bem, porque não temos ainda dados suficientes, é sobretudo no acelerar das desigualdades. E perceber que não só os que já eram mais vulneráveis ficam mais vulneráveis, por questões que parece evidente para todos nós, que não têm, nem precisam de grande estudo para chegarmos lá, pela projeção dos dados que já temos, mas também porque aquilo que mais marcou este período foi o aumentar de barreiras no acesso ao currículo, à aprendizagem, à própria escola. A componente tecnológica foi muito evidente e muito discutida publicamente, mas essa é apenas a face mais visível, porque depois há tudo o que não se viu. O contexto em que se estuda em casa, o contexto em que se está a aprender, a situação familiar, quando estão lá ao mesmo tempo em teletrabalho. Lembro-me de uma professora me relatar que tinha uma aluna a apresentar um trabalho, assim, em Zoom, e por trás estavam os pais num contexto de agressão. E a miúda fazia de conta que aquilo não estava a acontecer. Ora, isto tem cargas maiores do que propriamente se aprendeu ou não que os bigodes do rei Dom Carlos estavam mais encaracolados ou mais estreitos, obviamente a caricaturizar. Mas se houve um acelerar nas desigualdades no acesso, nós temos também de saber, estar conscientes, que haverá também desigualdades na recuperação. Porquê? Porque aqueles que menos perderam são os que já andavam mais depressa. Portanto, nós vamos ter de encontrar soluções que tenham, e volto àquilo que disse anteriormente, que tenham muito em conta também as questões do acolhimento, do bem-estar, do brincar, fundamental, para que aquilo que parece ser só, então vamos dar mais 5 matérias porque elas não foram dadas, seja equacionado de uma forma mais inteligente. Isto é muito difícil, é um trabalho que nós já começámos a fazer e ouvindo várias vozes, porque é muito difícil, porque também implica entender a nível curricular quais são, primeiro, saber o que é que foi perdido,
Depois, um pouco, como já aqui foi dito, rever o que não pode mesmo ficar para trás, e esse foi um trabalho que até já começámos a fazer com as aprendizagens essenciais desde 2018, em que já foi identificar em cada disciplina, fazer de certa forma um enxugamento de um currículo que era reconhecidamente demasiado extenso, mas há outras áreas que não são assim identificáveis, como foram os verbos transitivos, que têm a ver com competências também mais transversais e que às vezes são mais estruturantes. Queria só dizer também que nós muitas vezes olhamos para os mais novos, é evidente, porque o grau de autonomia é muito menor e a eficácia dos meios à distância é muito menor, sem prejuízo de grandes trabalhos e grandes abordagens que eu vi por parte de escolas e até diria de professores em particular, às vezes dentro da mesma escola, situações muito desiguais, práticas muito interessantes, mas geralmente esta conversa vai para a leitura e para a escrita. Eu queria dizer que das áreas que mais me tem preocupado é a educação pré-escolar. E porquê? Porque nós sabemos, quando vamos a dados e a evidências, nós sabemos que a educação pré-escolar é o grande preditor de uma série de coisas que acontecem a seguir. Uma educação pré-escolar de qualidade. E há competências de desenvolvimento social, emocional, que se adquirem e desenvolvem num contexto que é o contexto do grupo, e agora foi muito prejudicada, e por isso também a nossa grande prevalência na retoma o mais cedo possível também da educação. Claro. Nós estamos já um bocadinho para além do tempo, mas eu já negociei aqui com a doutora Sofia que cortamos um bocadinho na sessão de encerramento porque é da nossa responsabilidade e eu não resisto a pedir à doutora Maria Emília e ao professor João Costa uma frase final, dirigida, neste caso, porque a maior parte de quem nos está a acompanhar no seminário são psicólogos escolares, uma frase, digamos, deixem-me pôr as coisas nestes termos. Se tivessem que pedir para que eles tenham um particular olhar atento neste regresso, que sugestão lhes dariam? Doutora Maria Emília. Eu acho que lhes pediria qualquer coisa de tranquilizante, quer dizer, acho que está toda a gente muito ansiosa, acho que os miúdos estão muito alegres, com certeza, mas deve haver ali também alguma ansiedade por trás e acho que o papel do psicólogo pode ser um papel tranquilizador e que ajuda a criar o tal ambiente de bem-estar e onde eles se sintam bem e à vontade. Muito obrigada, doutora Maria Emília. Passa ao professor João Costa. Uma frase, duas frases para os psicólogos. Estejam atentos. Para já eu não gosto nada de vir a estas coisas e não ir lendo perguntas e comentários que surgem e vi aqui uma particular, não temos tempo, mas vou selecionar aqui do Paulo Pereira que pergunta, para além dos resultados escolares, quais consideram ser os indicadores para aferir a equidade e da eficiência? Eu acho que esta é a pergunta, como muitos dos que estão aqui saberão que eu sou das pessoas mais anti-rankings fáceis de jornais, que não mostram muito sobre a qualidade e a quantidade do trabalho desenvolvido em contexto escolar, e o que nós temos vindo a fazer é a produzir indicadores qualitativos que, por exemplo, os percursos diretos de sucesso que potenciam que nós consigamos olhar para as escolas que mais fazem a diferença, porque eu levar um aluno do 15 ao 16 tem muito menos trabalho associado do que levá-lo do 0 ao 14, não é? E portanto é isso que temos tentado promover e também indicadores e abordagens às vezes mais em forma amostral ou de estudos de caso, de práticas que se revelam eficazes para de facto termos em conta que quando falamos de sucesso educativo falamos bem disso tudo. Mas queria também dizer, agora nessa mensagem final, é difícil pedir só uma coisa a pessoas que sabem tanto, mas eu diria que vai ser fundamental agora na retoma, mas sobretudo nesta planificação que fazemos
nos próximos anos letivos, este assumir que o psicólogo nem é o responsável, como eu dizia há pouco, por todo o bem-estar, não consegue, é impossível e não lhe compete. Ele é o especialista, não é o executor de tudo e mais alguma coisa, mas que tem de olhar à volta. Há uma série de programas, disponibilidades em contexto escolar que têm de ser integrados com esta promoção do bem-estar. Falo, por exemplo, do Plano Nacional das Artes e dos projetos artísticos de escolas. As artes têm esta função fundamental de nos fazer sentir bem, que é aquilo que estamos a discutir aqui. Temos o Plano Nacional de Cinema, temos este apoio tutorial específico. Portanto, quanto mais tudo isto for integrado, e queria referir aqui de uma forma muito particular a iniciativa da Voz dos Alunos neste trabalho, ouvir os alunos, ouvi-los muito e pôr toda a escola a ouvi-los, porque eles sabem dizer melhor do que qualquer psicólogo como é que se sentem. E muitas vezes a escola, por vezes, é um lugar em que se pede silêncio, porque eles são de facto barulhentos, mas também não se dá lugar a haver uma conversa mais aprofundada, assembleias em que os alunos não se sintam inibidos, dar voz àqueles que não gostam de estar na escola, perguntar-lhes porquê, o que é que na escola, o que é que te faz querer fugir da escola de meia hora. Eu acho que esse é um caminho que nós temos vindo a promover, mas que importa muito aprofundar, sobretudo neste contexto. Muitíssimo obrigada, doutora Sofia. Vamos terminar este painel. Passo-lhe a palavra para também se despedir. Eu despeço-me já. Muito obrigada, professor João Costa. Muito obrigada, doutora Maria Emília Dorote dos Santos. Ora, então, muito obrigada também por esta vossa partilha tão importante para a nossa reflexão também. Chegamos então à conclusão dos trabalhos deste seminário, que espero que tenha sido proveitoso para todos, e queria começar por agradecer à empresa pelo desenvolvimento da plataforma e o acompanhamento de todos os trabalhos que aqui foram possíveis de concretizar, às equipas técnicas da Direção-Geral de Educação e da Ordem dos Psicólogos que apoiaram em tudo isto e pelo incansável trabalho que tiveram, ao nosso mestre de cerimónias e assessor para a comunicação, o Duarte Zoio, à senhora diretora dos Serviços da Direção-Geral de Educação, a doutora Filomena Pereira, à subdiretora-geral, ao bastonário da Ordem, ao seu diretor-geral da Educação, à senhora presidente do Conselho Nacional de Educação, ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Educação, Dr. João Costa, e a todos os conferencistas que enriqueceram este dia nas conferências gerais e também nas sessões paralelas. Em particular, gostava também de agradecer todo o trabalho de colaboração que tem vindo a ser possível fazer com a Secretaria de Estado da Educação, nomeadamente através da articulação com o seu Secretário de Estado Adjunto e da Educação, o professor João Costa, e também com a Direção-Geral de Educação, com quem temos até recentemente promovido uma formação que ainda está a decorrer, especializada na área dos modelos de intervenção, de psicologia em contexto escolar e com uma modalidade de supervisão e o trabalho também de articulação com a ANCAP. E não podia deixar de agradecer a todos os participantes deste seminário, os diretores de escolas, professores e educadores, psicólogas e psicólogos, todos os meus colegas, a todos vós um especial obrigada e um especial obrigada por todo o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido nos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, num dos momentos mais desafiantes da nossa vida, quer a nível pessoal, quer a nível profissional, um momento profundamente marcado por esta crise pandémica e pela necessidade de respostas que souberam, em muitos casos, ser dadas nos momentos emergentes, mas ao mesmo tempo também respostas suficientemente capazes de serem efetivas e com uma lógica que tem obrigatoriamente que ser preventiva e que ser sustentável para poder responder aos desafios, agora mais do que nunca deixados para os próximos anos letivos
e para o futuro da educação e da psicologia em Portugal e no mundo também. Eu não podia deixar de salientar o quão imprescindível tem sido o papel dos psicólogos com intervenção em contexto escolar, o seu enorme esforço e dedicação, quer seja através do apoio e aconselhamento psicológico e psicopedagógico às crianças e jovens, que foi ajustado presencialmente ou à distância, muitos destes acompanhamentos com muito maior abrangência e participação das famílias, o apoio no desenvolvimento e a adaptação dos mais diversos programas de intervenção, e destacava aqui os de desenvolvimento pessoal e social, que são cruciais nesta fase para promover a adaptação à crise. No apoio aos programas de tutoria e de mentoria, num trabalho conjunto e colaborativo com os professores e com os alunos, numa fase em que o foco na recuperação tem sido tão importante, e exemplos de boas práticas de uns e de outros programas nós não deixamos de assistir hoje, por exemplo, nas sessões paralelas que aqui aconteceram. Nos programas de desenvolvimento vocacional e de carreira, num contexto que é ainda de maior incerteza, onde eles assumem uma importância fundamental, e no apoio também à sensibilização e ao rastreio de sinalizações e desencadeamento de respostas a crianças e jovens em situação de vulnerabilidade ou de risco. Há intervenção também no âmbito do bullying e em particular do cyberbullying, que assume neste contexto pandémico com a digitalização da educação muito maior relevância, e por isso pelo papel fundamental que os psicólogos com intervenção em contexto escolar ainda terão e comprometidamente assumirão na recuperação destes 2 próximos anos letivos, da maior exigência à vida de cada um, das escolas e do país, cá estamos comprometidos para também apoiar não só na recuperação das aprendizagens, mas também da motivação, do envolvimento, do bem-estar e da resiliência dos alunos e dos restantes intervenientes educativos, sendo que estas dimensões sociais e emocionais muitas vezes contribuem e, se não mais, acentuam as desigualdades e as assimetrias previamente existentes ou que emergiram agora com a crise. E, portanto, e muitas vezes também estas iniquidades ainda se tornam maiores quando nos apresentamos perante menos recursos económicos e, portanto, menos acesso à prestação de serviços de psicologia, de saúde, de serviços sociais e de educação. Nós contamos poder ainda contribuir para a articulação dos serviços de psicologia dos diferentes sistemas de educação, justiça, segurança social e saúde, numa perspectiva transversal que seja útil para a articulação dos serviços, e queria com isto deixar aqui o meu obrigada por contribuírem para este coletivo com a qualidade e com o sentido de ética que são tão distintos. Um bem-aja a todos vós. Obrigada. Obrigada, doutora Sofia. Permita-me, porque realmente a lista de agradecimentos é extensíssima, permita-me partilhar a sua lista de agradecimentos e tornar também público do lado do Ministério da Educação, da Direção-Geral da Educação, esse agradecimento a todas estas entidades e, acima de tudo, a esta estreita colaboração entre a Direção-Geral da Educação e a Ordem dos Psicólogos Portugueses. Queria terminar com uma mensagem de tranquilização. As respostas são articuladas, o trabalho é um trabalho eminentemente colaborativo que está a acontecer, as nossas escolas, as nossas comunidades têm profissionais de muita qualidade, dos psicólogos escolares, aos professores, todos os docentes, educadores e todo o pessoal técnico que trabalha diariamente nas escolas. Mantivemos muitas escolas abertas durante este período, estamos agora a reabri-las. Há verdadeiramente um trabalho articulado e foi bem visível nas palavras que também o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Educação aqui nos transmitiu. Por isso, continuamos preocupados com todos e cada um dos alunos que está a frequentar as nossas escolas. Queremos o sucesso de todos e de cada um deles, respeitando o seu crescimento, respeitando a sua individualidade. Vamos ter tempo, eu quero acreditar que nós temos tempo para não só recuperar, mas acima de tudo ir mais longe nessa perspectiva também de promoção do bem-estar de cada uma das nossas crianças e jovens que povoam as nossas escolas. Uma mensagem final de agradecimento a todos. Muito obrigada, fiquem bem, com muita saúde e até breve.
Muito bem, está assim encerrado o 7º Seminário de Psicologia da Educação, subordinado ao tema Psicologia da Educação, Bem-Estar e Sucesso Educativo. Apenas uma pequena nota final: as sessões serão disponibilizadas no YouTube da Ordem dos Psicólogos Portugueses e os certificados serão enviados nas próximas semanas. Para terminar mesmo, se quem regressa de uma viagem nunca é o mesmo que aquele que partiu, espero que a viagem ao longo do dia de hoje tenha sido útil e do seu interesse. Apesar de todos estes constrangimentos, tudo fizemos para que este seminário fosse ao encontro das suas melhores expectativas. No que me diz respeito, foi um verdadeiro prazer ter estado na sua companhia e ter apresentado mais uma vez este evento. Muito obrigado por ter estado desse lado e que brevemente possamos estar todos reunidos, mas agora ao vivo. Bem-haja e mantenha-se em segurança.